bem-vindo ao nosso canal Que História é Essa? Com Elaine Gomes. Hoje nós vamos falar de um período e de um movimento também chamado neoclássico. Muito bem. O que você entende pelo neoclássico? Já ouviu falar neoclássico? Então, muito bem, vamos lá. Neo quer dizer novo e clássico quer dizer que remete aos padrões de obras de arte, de estilos, de elementos arquitetônicos gregos e romanos. Grécia Antiga, Roma Antiga e assim por diante. Se a gente for pensar em Grécia Antiga e pensando nesses elementos que compõem o clássico, nos elementos arquitetônicos, nós vamos ter colunas, e aí o corpo da coluna é o fuste, vamos ter a base e os capitéis. Os capitéis eles se dividem em três ordens, que são dórica, jônica e coríntio. Muito bem. Não vá confundir, hein? Vocês sempre confundem com Corinthians. Não é o timão. Coríntio ou capitel coríntio, ou arquitetura ou elemento coríntio. E aí, olhando para esses três elementos de uma coluna dentro da construção, compondo a construção, já temos um elemento clássico. Outro elemento clássico que podemos encontrar são os arcos plenos. O arco que tem o seu desenho de 180 graus. Então você olhou ali, viu que tem um arco pleno, também já é um indício de influências clássicas. Claro que quando a gente fala neoclássico, é o novo clássico. Então o clássico nós vamos ter lá na Grécia Antiga, lá em Roma Antiga, como eu falei para vocês. Saindo de lá, nós temos um novo clássico, um neoclássico, que vem também junto com outro período, um outro movimento que se chama ecletismo. Então, o ecletismo é essa mistura de vários elementos arquitetônicos, por exemplo. Mas, quando eu olho para a construção e identifico uma grande parte, um grande conjunto de elementos arquitetônicos remetendo aos padrões clássicos da arquitetura, eu já sei que a predominância é neoclássica. Também eu posso falar eclético, mas com predominância ao neogótico ou ao neobarroco, mas esse é um outro programa, né? Agora, voltando ao neoclássico, ou neoclassicismo, ou neoclassicista, nós temos esses três elementos, mais os arcos plenos. Também faz parte desse conjunto as janelas retangulares, que ficam em evidência, em sua maior parte, em seu maior tempo, no período renascentista, Renascimento, onde tudo se concentrava, se direcionava para a exatidão. Então agora o homem como razão, perspectivas, geometricidade, pontos de fuga, direcionamento, isso tanto na arquitetura, quanto nas artes plásticas, quanto na música, quanto na literatura e assim por diante. Esses movimentos, esses períodos também tendem a ter influência a outras linguagens artísticas, são pontos. Estamos destacando aqui no primeiro momento a arquitetura. Além desses elementos que eu estou falando, nós temos também os frisos. Os frisos hoje ficou muito popularmente conhecido, frisos em decoração, para decoração, o friso do banheiro, o friso da cozinha, que é como se fosse uma faixa, não é? Vocês estão vendo aí? Uma faixa decorativa. Só que, pensando nos elementos arquitetônicos, retomando aos padrões clássicos, esses frisos contavam passagens mitológicas ou passagens bíblicas também. E outro elemento muito comum e que já batendo o olho na fachada você já identifica, que é o frontão, que tem essa forma triangular, frontão, fronte, frente, sempre na fachada das construções. Também existe frontões na parte de cima das janelas retangulares, também uma característica do neoclássico. Temos também, olha só, a cúpula, que é o octógono, que também geralmente você observa por dentro, né, da construção. Dentro da construção, você está ali no chão, obviamente, olhando para cima, você tem o desenho dos 8 lados. E mais, né, você vai identificando esses elementos conforme você for observando a construção. Aqui em São Paulo, a gente tem esse estilo muito bem empregado pelo arquiteto, engenheiro, Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Já ouviu falar, não é? Elaine, já passei pela Praça Ramos de Azevedo, que fica em frente ao Teatro Municipal, que é de autoria Ramos de Azevedo, por isso Praça Ramos de Azevedo.
Shopping Light, não é? A gente também tem influências neoclássicas, temos influências neoclássicas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, temos também influências neoclássicas, onde a gente encontra esses elementos. Então, faça uma pesquisa, vá reconhecendo essas construções aqui em São Paulo, esses elementos aqui em São Paulo, mas também como ele vai reverberando no mundo a partir desses padrões clássicos e como os movimentos vão mudando e vão trazendo então especificamente o neoclássico. Então, neo, novo, e o clássico remetendo aos padrões gregos e romanos, a famosa arte greco-romana. Eu vou ficando por aqui, mas a gente continua essa conversa em outros programas também. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, toque o sino, poste, compartilhe e a gente se vê. Até mais!